O encontro na JUF para tratar da colaboração premiada pode ajudar a melhorar o entendimento de todas as instâncias sobre o assunto. Envolve o Judiciário, os advogados, a Polícia Federal, o Conselho Econômico e o Ministério Público da União. O importante é encontrar soluções. Seria a prisão preventiva um instrumento de coação que viciaria a formação da vontade e excluiria a voluntariedade do agente ao firmar a colaboração premiada, ou não? Ou a prisão preventiva ela entra na parte psicológica do colaborador? Dá para ter uma ideia da quantidade de questionamentos. As dúvidas significam o aperfeiçoamento do processo. Quanto mais debatida a questão, mais interrogações ganham ponto final. Nossa legislação não permite isso claramente hoje, porque você tem instâncias concorrentes com problemas concorrentes de responsabilização. Afinal, são essas pessoas que usam o que está escrito na lei a favor do cidadão. Por isso, tem que haver diálogo, perguntar e replicar o que deveria e pode ser mais claro. Ela não trouxe claramente como que se dá a negociação entre a polícia e o colaborador, entre o Ministério Público e o colaborador. Um questionamento levantado pelos participantes foi a redução da pena. Qual seria o parâmetro? Por exemplo, a redução de 2/3 significa muita coisa quando comparada a uma pena de 5 anos de prisão. Mas se a condenação chegar a 30 anos e a decisão do juiz for para redução de apenas 1/3, isso significaria bem menos. As previsões dos acordos que pelo menos nós firmamos, há uma previsão de que se a quebra do acordo é por ônus da parte colaboradora, a prova pode ser utilizada. É claro que isso enfraquece um pouco a credibilidade daquele colaborador, mas as provas podem ser utilizadas porque efetivamente seria uma quebra de contrato causada por uma das partes, então ela fica com ônus e sem os bônus. Segundo os advogados, no caso da delação premiada ou de um acordo de leniência, o réu saberia apenas no fim do processo, quando houver o julgamento, se o acordo valeu mesmo a pena, seja para prisão ou multa. Em regra, o acordo não trata da pena, ele trata de redução de percentual ou de uma fração da pena. Então eu vou reduzir 2/3 da pena, vou reduzir 1/3 da pena. É exato, então faz sentido você discutir a dosimetria da pena e dizer, olha, isso pode, isso não pode ser levado em consideração. Em contrapartida, os advogados teriam que explicar exatamente cada aspecto do acordo que seria firmado. O representante do Ministério Público da União deu o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, quando o réu pediu a anulação do julgamento, alegando que houve falha da própria defesa. O acusado alegava que não podia a sua condenação prevalecer porque a oferta que lhe foi feita de colaboração premiada no momento próprio do procedimento criminal americano não foi devidamente explicada a ele e teria havido uma ineficiência da defesa. E, em função disso, ele vai à Suprema Corte pedir que haja anulação da condenação dele, que foi feita em outras bases, em bases mais rigorosas do que as que ele obteria se ele tivesse antes aceito o acordo, que não aceitou porque não foi devidamente instruído por sua própria defesa. Uma das grandes preocupações e desafios que existem pela frente é que o interesse pelo benefício não se sobreponha à noção de responsabilidade do acusado de colaborar de forma voluntária e sincera. Isso contribui para um depoimento verdadeiro e, consequentemente, para que o trabalho de todos os envolvidos não seja em vão. Os requerentes reclamavam de um aspecto que tem sido objeto de preocupação também de quem tem estudado o Instituto, que é a participação da defesa nesses acordos de colaboração premiada e a existência de uma defesa efetiva e um outro aspecto, um aspecto fundamental no caso, que é a voluntariedade da participação do indivíduo no acordo. O delegado da Polícia Federal apontou algumas medidas que podem facilitar a investigação antes que o caso chegue à Justiça Federal. Melhorias na investigação policial. Medidas como a infiltração policial, que nós não usamos no Brasil, ainda por uma série de questões, tanto culturais como práticas reais. Fortalecimento das interceptações telefônicas. Há uma série de medidas que o crime organizado utiliza para afastar essa técnica de investigação. Antecipação do impedimento de bens. Mas é possível permitir
ao criminoso que fique com parte do produto do crime que ele praticou? A lei não aborda essa. A lei trata da pena. Aperfeiçoamento nos depoimentos. Medidas investigativas, creio eu, que sim, devem ser realizadas com base no testemunho qualificado do colaborador, exatamente para que seja possível apurar se aquele testemunho é real. O importante é a união de todos os órgãos para que as colaborações evoluam no combate ao crime. O objetivo não é que ninguém seja penalizado excessivamente, mas que todos aqueles que participam de uma organização criminosa possam efetivamente ser responsabilizados, dinheiros e valores e imóveis possam retornar aos cofres públicos, e de forma que nós tenhamos uma harmonização melhor de todas essas disfunções causadas pelas infrações penais. A força-tarefa da maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro já realizada no Brasil recuperou até agora quase 3 bilhões de reais para os cofres públicos. O maior benefício que a sociedade recebe com esse tipo de conduta é o desmantelamento de organizações criminosas que, no final das contas, minam a convivência e a paz social. Essa é a maior vitória, mesmo que a recuperação econômica seja a longo prazo. O desafio será julgar os recursos que certamente chegarão e têm chegado aos tribunais superiores diante de institutos que são novos para nós e que, portanto, vão demandar de cada um de nós, julgadores, um profundo estudo, para que as leis sejam interpretadas e aplicadas de acordo com o Estado democrático de direito que constitui a nossa nação.